Graça e paz, povo de Deus, amém. Estamos aqui mais uma vez para glorificar o Senhor, para trazer para dentro da tua casa a presença do Pai, aleluias. Eu quero que nesse momento você se desligue de tudo para poder cultuar junto com a gente, tá? Em nome de Jesus, o Senhor vai entrar dentro do teu lar. Em nome de Jesus, o Senhor, a glória do Senhor vai triunfar dentro da tua casa, aleluias. Eu quero que nesse momento você feche seus olhos, aí onde você está, não importa a forma que você esteja, feche seus olhos, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, Pai, que tu venha, Senhor, entrando agora dentro de cada lar, começa tocando, Senhor, no coração de cada um, Deus. Entra, Deus, dentro de cada casa. Esteja visitando todos os cômodos dessa casa. Conforme, Deus, tu vai entrando, eu te peço, Deus, que tu venha trazendo cura, restauração. Que a tua glória venha preencher todos os espaços vazios, Senhor, desses lares. Senhor, eu te peço, Deus, que tu venha retirando agora toda tristeza. Em nome de Jesus, que a tua alegria, Senhor, possa reinar agora dentro de cada coração. Transforma agora, Senhor, todo choro em riso. Senhor, toda ansiedade em esperança. Nós acreditamos que tu é a esperança. Tu é a nossa raiz. Nós te glorificamos, Senhor. Tu reina, Senhor, em nós. Amém. Eu te convido agora para adorá-lo. Adore ao Senhor nesse momento conosco. Enche a tua casa de cântico agora. O Senhor tem saudade de ouvir a sua voz louvando a Ele. Cante, cante conosco. Aleluia. Assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras. Que estou cercado, mas estou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas estou guardado por ti. Você não está só. Parece que estou cercado, mas estou guardado por ti. Jesus, parece que estou cercado, mas estou guardado por ti. Assim que luto minhas guerras, 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 assim que luto minhas guerras. Que estou cercado, mas estou guardado por ti. Jesus, parece que estou cercado, mas estou guardado por ti. Jesus, parece que estou cercado, mas estou guardado por ti. Jesus, parece que estou cercado, mas estou guardado por ti. Assim que luto minhas guerras, que luto minhas guerras, assim 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 que luto minhas guerras. Parece que estou cercado, mas estou guardado por ti. Jesus, parece que estou cercado, mas estou guardado por ti.
parece que estou cercado, mas estou guardado por ti. Assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras. Eu sei que nesses dias você tem travado guerras na sua casa. Eu acredito que o medo tem batalhado dentro de você. Eu acredito que a tristeza pode ter chegado na tua casa, mas você não está só. Nós temos um Deus. Nós temos um Deus tão maravilhoso, tão precioso. Ele nos guarda, Ele nos protege, Ele está conosco. Não importa o tamanho do teu inimigo, o teu Deus é muito maior. É assim que nós lutamos a nossa guerra. É com louvor, é com oração, é com adoração. Guerreia! Assim que luto minhas guerras. Parece que estou cercado, mas estou guardado por ti. Jesus, parece que estou cercado, mas estou guardado por ti. Jesus, parece que estou cercado, mas estou guardado por ti. Jesus, parece que estou cercado, mas estou guardado por ti. Assim que luto minhas guerras. Eu luto minhas guerras. Assim que luto minhas guerras. Assim que eu luto minhas guerras. Assim que luto minhas guerras. Assim, é só assim. Assim que luto minhas guerras. Você é um vencedor. Assim que luto minhas Você já é mais que vencedor, amém? Aleluia! Assim que luto minhas guerras. Oh! Aleluia! Há uma nova canção em meus lábios. É uma que eu ainda estou aprendendo a cantar. É que o Senhor restaurou minha sorte, e eu ainda estou como alguém que sonha. Estou sonhando sonhos de Deus, estou vivendo sonhos de Deus. Tem uma nova canção em mim, tem uma nova dança em mim. Estou sonhando sonhos de Deus, estou vivendo sonhos de Deus. Tem uma nova canção em mim, tem uma nova dança em mim. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Eu já saí com lágrimas, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto eu semeava, agora eu volto com frutos. Eu já saí com lágrimas, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto eu semeava, agora eu volto com fruto. Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim?
a tua bondade, que a tua graça, que a tua misericórdia venha sobre as nossas vidas. Porque grandes coisas fez o Senhor por nós. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós. E por isso nós estamos alegres, amém? Aleluia! Canção em meus lábios é uma que eu ainda estou aprendendo a cantar. É que o Senhor restaurou minha sorte. Eu ainda sou como alguém que sonha. Estou sonhando o sonho de Deus. Estou vivendo o sonho de Deus. Tem uma nova canção em mim, tem uma nova dança em mim. Estou sonhando o sonho de Deus, estou vivendo o sonho de Deus. Tem uma nova canção em mim, tem uma nova dança. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Eu já saí com lágrimas, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto semeava, agora eu volto com fruto. Eu já saí com lágrimas, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto semeava, agora eu volto com fruto. Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a vontade do Senhor pra mim? Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a vontade do Senhor pra mim? Eu já saí com lágrimas, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto semeava, agora eu volto com fruto. Eu já saí com lágrimas, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto semeava, agora eu volto com fruto. Eu diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo. Quem diria que eu viveria toda a vontade do Senhor pra mim? Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a vontade do Senhor pra mim? Eu já saí com lágrimas, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto semeava, agora eu volto com fruto. Eu já saí com lágrimas, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto semeava, agora eu volto com fruto. Aleluia! Quem diria? Aleluia! Grandes coisas fez o Senhor, amém? Aleluia, glória a Deus. Que bom estar com você nesse momento, que bom saber que você está nos assistindo, está nos acompanhando, porque eu creio que Deus tem falado poderosamente conosco, tem falado ao teu coração, e eu quero te convidar mais uma vez, a compartilhar
o endereço da igreja Nova Aliança Augustinópolis no YouTube, para que nós possamos juntos, né, espalhar as boas novas do Evangelho. Nós somos a Igreja Evangélica Nova Aliança Augustinópolis. Então eu quero que você nesse momento, né, compartilhe esse link, para que nós possamos, em nome de Jesus, fazer o ID de Jesus, amém? Hoje nós estamos com quase 30 dias, mais de 30 dias que nós estamos realizando nossos cultos online, né? Ainda não temos a permissão das autoridades locais para que nós possamos estar realizando os cultos aqui na igreja, né? E temos algumas limitações, podemos estar realizando as nossas orações, e eu desde já quero lhe convidar para que essa semana, segunda a sexta-feira, você venha estar aqui conosco na igreja. Nós estaremos mudando o nosso horário de oração, estava das 18 às 19, agora nós estaremos realizando as nossas orações das 19 às 20 horas, então de segunda a sexta, das 19 às 20 horas, nós estaremos com a igreja aberta para termos momentos de oração, momentos de adoração ao nosso Deus, ao nosso Senhor e nosso Salvador, amém? Então eu te convido, a partir de segunda-feira às 19 horas, nós estaremos aqui realizando momentos de orações, sempre trazendo uma palavra e uma direção de Deus e orando junto com os irmãos, amém? E eu quero trazer uma palavra que Deus gerou no meu coração, né, em meio a tudo isso que passou essa semana. Eu quero trazer uma palavra que eu creio que é o que tem me levado a crer, né, que tem gerado fé no meu coração. O primeiro texto que eu quero ler, né, é 2 Coríntios capítulo 5, verso 7, que diz assim: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Vivemos por fé e não pelo que vemos. Essa é uma verdade que a cada dia que passa, ela é mais nítida em nossos corações, ela é mais nítida no meio da igreja. E eu tomei a liberdade de colocar um título, né? O que você está vendo? O que você está vendo nisso tudo? Qual é a realidade que você está vendo? Qual é a verdade em tudo isso que você está vendo? E aqui não é uma questão política, não é uma questão doutrinária, mas o que você está vendo nesse tempo? O texto diz que nós vivemos por fé e não pelo que nós estamos vendo, né? Nessa mensagem eu quero levar você a entender e compreender que não é o que os nossos olhos naturais estão mostrando, mas é o que os nossos olhos espirituais podem ver, é que irá nos levar a ter uma vida que agrada a Deus, a nos levar a ter uma vida que nos leva a verdadeiramente confiar em Deus. Não é aquilo que os olhos naturais estão nos mostrando, mas nós precisamos compreender que Deus, Ele quer nos mostrar algo maior, algo mais poderoso, algo que somente os olhos espirituais conseguem ver. É tão interessante que quando Deus chama o profeta Jeremias, né, lá no capítulo 1, verso 11, Deus faz uma pergunta para Jeremias, que ele diz assim: e a palavra do Senhor veio a mim. O que você vê, Jeremias? Vejo o ramo de uma amendoeira, respondi. Veja que quando Deus chama o profeta Jeremias, ele pergunta: o que você está vendo? O que você vê, Jeremias? Então, da mesma forma, esse é um tempo que eu creio que Deus tem perguntado para você, para mim, o que você está vendo nisso tudo? O que tem gerado, qual é a visão, o que tem sido gerado dentro do teu coração através do que você está vendo, não com os olhos físicos, mas com os olhos espirituais. Então, esse é um tempo de você ver aquilo que realmente Deus quer te mostrar, não o que o mundo quer te mostrar, mas ver aquilo que Deus quer te mostrar. Então, é uma questão não simplesmente de entrar em algo sobrenatural, mas, irmãos, além do sobrenatural, nós vamos ter fé. E eu não preciso simplesmente viver o tempo todo no sobrenatural para me ter fé. Não, eu preciso ter os pés no chão, eu preciso, equilibrar, mas eu também preciso viver pela fé. Então, se tem algo complicado nesse tempo, se tem algo difícil nesse tempo, nós precisamos compreender e entender que somente Deus é capaz de nos dar uma visão espiritual das coisas. Eu não preciso subir ao terceiro céu, eu não preciso fazer coisas extraordinárias, mas Deus, Ele
se Ele quiser e se Ele desejar, ou se eu pedir e se for da vontade dEle, Ele pode me dar uma visão espiritual de tudo isso que está acontecendo. Da mesma forma, Deus pode te dar uma visão espiritual de tudo isso que está acontecendo, né? Não vamos também dizer que vamos tampar os olhos e deixar de ver tudo isso que está acontecendo. Nós estamos vendo o mundo, tá se reerguendo, está melhorando algumas coisas, mas os olhos naturais mostram o quê? Que o mundo inteiro viveu um caos e boa parte ainda está vivendo um caos, um pânico terrível, um medo, sem saber o que irá acontecer no dia de amanhã. Não sabe, muitos não sabem se fica preocupado com o vírus ou se fica preocupado com a economia. Se liberar o povo, pode vir o vírus e tanta conversa, tanta informação que gera algo dentro do ser humano, Aquele que afeta pouco, aquele que está desanimado, ele começa a entrar em desespero, ele começa a entrar em pânico. Mas por que a igreja de Cristo, por que muitos ainda não entraram no desespero, não entraram em pânico? Eu posso falar por mim mesmo, pela igreja aqui de Augustinópolis, que ainda não entrou em desespero, não entrou em pânico, irmãos, porque nós confiamos em Deus, nós cremos no Deus que nós servimos. Por quê? Porque é Ele que nos dá a esperança, é Ele que traz a esperança. Por quê? Porque eu creio que todas as coisas estão no controle de Deus. Se tudo está no controle de Deus, então nós precisamos crer que tudo vai dar certo, porque a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se você tem depositado o teu amor, se você tem vivido o amor verdadeiro a Deus, creia que todas as coisas vão cooperar para o nosso bem. Então, até essa pandemia, até a crise, vai cooperar para o nosso bem. Então, creia nisso, se agarre nessas palavras, de que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E quando eu olho o texto lá de 2 Coríntios, capítulo 2, o apóstolo Paulo, ele dá-se uma maneira de como, ele nos ensina de como nós devemos olhar todas as situações, de como nós devemos analisar tudo isso que está acontecendo, em meio à crise, em meio ao pânico, ele nos mostra como devemos viver, como nós devemos olhar, Não precisamos viver, irmãos, olhando para o passado, olhando para o problema. Não, nós precisamos ter uma visão espiritual, nós precisamos olhar no céu, olhar para os céus. Porque eu posso fazer uma pergunta: o que tem te motivado nesse tempo? O que tem te levado a ter uma vida de paz, a ter uma vida serena, confiante em Deus? As notícias, Porque você olha noticiário, de um lado tem muita notícia ruim, mas do outro lado tem muita notícia boa. Então, o que tem te levado a viver esse tempo? E eu creio que, irmãos, assim como o fogo em mato seco se espalha muito rápido, notícia ruim também é da mesma forma, Talvez a notícia ruim esteja chegando mais rápido até você, mas eu te convido nesse momento a não dar muita atenção àquilo que é ruim, mas a fixar os teus olhos em Deus, a fixar os teus olhos naquilo que Deus está gerando na igreja, aquilo que Deus está gerando dentro de você. Porque, irmãos, a única onda, não é de notícia ruim, não é de pandemia, não é de nada disso que nós estamos esperando. A igreja de Deus, de Cristo, não está esperando uma onda de crise, não está esperando uma onda de morte, não. A igreja de Jesus está esperando a onda do avivamento, e é nessa onda que nós queremos entrar, é nessa onda que nós queremos participar, que quando vier o grande avivamento, a igreja de Jesus, a igreja de Cristo esteja de pé, firme. Por quê? Porque confiou, porque acreditou, não se desesperou, mas sempre buscou socorro no alto, sempre buscou o socorro em Deus. Então, não é tempo de desespero, mas é tempo de crer que quando tudo isso vai passar, a igreja de Jesus, a igreja de Cristo vai se reerguer fervorosa, para que possa manifestar verdadeiramente a glória de Deus nessa geração. Então, irmãos, é o tempo da nossa geração. Então, se Deus preparou isso para a nossa geração, creia que vai ser nessa geração que nós iremos ver a poderosa manifestação da glória de Deus. Mas aí você pode perguntar, pastor, mas nós não podemos ser negligentes com essa situação, com tudo isso que está acontecendo. Não, e nós não estamos sendo negligentes com nada.
De forma alguma. O nosso pastor, o pastor Nato, ele diz uma frase muito sábia, que ele diz assim: trabalhamos por fé, mas com responsabilidade. Não, nós trabalhamos por fé, mas nós temos responsabilidade. Por exemplo, quando abrimos a igreja aqui, para que nós possamos ter as nossas orações, nós estamos fazendo tudo aquilo que a vigilância sanitária diz, tudo que os órgãos da saúde nos recomendam, álcool em gel, o distanciamento, tudo isso. Por quê? Porque nós somos responsáveis, mas nós temos fé que tudo isso uma hora vai passar. Ou seja, a responsabilidade é uma atitude de fé. Uma pessoa que não tem fé, ela jamais será responsável. Uma pessoa sem fé, naturalmente, ela é irresponsável. Então, nós estamos sofrendo com tudo isso? Sim, nós estamos sofrendo. Nós estamos passando por momentos difíceis na nossa sociedade, dentro da igreja, né? Muitas igrejas estão passando por dificuldade, mas graças a Deus, Deus tem nos dado graça e Ele tem nos abençoado nesse tempo. Então, é de tempos difíceis? Sim, é tempos difíceis, mas irmãos, nós precisamos ver as realidades das coisas, né? Tudo passa. Né? Então, o que nos gera certeza nesse tempo, o que nos gera confiança nesse tempo, é aquilo que nós estamos vendo, a maneira como nós estamos vendo todas as situações. Então, em meio a tudo isso que está passando, em meio à crise, em meio ao vírus, à pandemia, nós precisamos, meus amados, você que está me assistindo nesse momento, né? Talvez essa semana foi uma semana difícil, foi uma semana onde alguma notícia te gerou pânico, te gerou medo. Eu te convido a verdadeiramente se apegar em Deus, a confiar em Deus. A palavra de Deus diz que Deus não nos deu espírito de medo, mas de coragem e ousadia. Ou seja, se apegue em Deus. Eu creio que o Espírito Santo está aí com você. Então se apegue a Deus. Para quê? Para que você possa ter força, para que você possa ter coragem a viver tudo isso. Porque, irmãos, sofrer, nós vamos sofrer. Passar por dificuldade, nós vamos passar por dificuldade. Nós não estamos isentos disso. A igreja de Jesus não está isenta do sofrimento, não está isenta. Olha o que o apóstolo Paulo fala lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17 e 18. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas do que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Veja o que o apóstolo Paulo nos ensina, que a glória que está sendo gerada, ou seja, a manifestação, o poder, a intimidade, a comunhão com Deus que está sendo gerado em meio a esse sofrimento, será muito maior do que qualquer outra coisa. Ou seja, pastor, nós estamos sofrendo, sim, mas aquilo que Deus está gerando será maior do que o sofrimento. Aquilo que Deus está nos preparando em cada um é maior do que a angústia, é maior do que a dor, é maior do que o sofrimento, porque Ele diz que o peso da glória de Deus é maior do que o sofrimento. Ou seja, o peso da manifestação de Deus, o peso da presença de Deus deve ser maior do que qualquer dor, do que qualquer sofrimento. Então, tudo isso que nós estamos vivendo, o apóstolo Paulo diz que sofrimentos são leves e momentâneos, ou seja, eles vão passar. Uma hora tudo isso vai passar. É nessa fé que nós precisamos andar. Então, é nessa fé que você precisa andar. Então, que a dor, o sofrimento, a angústia, tudo isso que está passando, não se compara com a glória de Deus que está descendo sobre você. Não se compara. Então, Deus, irmãos, nos convida nesse momento a tirar os olhos do caos. Deus nos convida nesse momento a tirar os nossos olhos dos problemas, né? A parar de ver o gigante como realmente um gigante. Não, mas ver o gigante como algo que é possível ser derrotado. Ver o problema como algo que é possível passar por ele. Nós precisamos tirar os nossos olhos naturais e começar a ver com os olhos espirituais, os olhos da fé. O gigante é transitório, o sofrimento é passageiro. Por quê? Porque se eu fixo meus olhos no problema, o problema cada vez se tornará maior. Se eu fixo meus olhos no vírus, cada vez o vírus vai me gerar mais medo. Se eu fixo os meus olhos na situação financeira que pode piorar, ela vai piorar. Mas quando eu fixo os meus olhos no autor e consumador de
todas as coisas, naquele que é o dono do ouro e da prata, naquele que é o autor da vida, tudo pode dar certo. Por quê? Porque Deus, Ele sempre traz esperança. Então, eu preciso crer, você precisa confiar mais em Deus, depositar mais a tua confiança em Deus. E essa semana, meus amados, Deus me fez lembrar de um texto maravilhoso, de algo que realmente mostra duas situações, duas verdades: a verdade que os olhos naturais conseguem ver e a verdade que os olhos espirituais conseguem ver. E essa passagem está lá em 2 Reis, capítulo 6, verso 6, do verso 8 ao verso 17, que diz assim, acompanhe comigo: ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Depois de deliberar com os seus conselheiros, dizia: montarei o meu acampamento em tal lugar. Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel: evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. Assim o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus. Repetidas vezes Eliseu alertou o rei, que tomava as devidas precauções. Isto enfureceu o rei da Síria, que, convocando seus conselheiros, lhe perguntou: vocês não me apontarão qual dos nossos estar do lado do rei de Israel? Respondeu um dos conselheiros: nenhum de nós, majestade. É Eliseu, o profeta que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas em teu quarto. Ordenou o rei: descubra onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saiu, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu senhor, o que faremos? O profeta respondeu: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Aleluia! Veja, irmãos, que duas realidades, duas verdades: a verdade que os olhos naturais estavam mostrando e a verdade, a realidade que os olhos espirituais estavam mostrando, E aqui eu quero, em breves palavras, mostrar para você, a primeira verdade que os nossos olhos naturais conseguem ver. Qual é a primeira verdade que os olhos naturais conseguem ver? Na história que nós acabamos de ler, o rei da Síria estava tramando contra Israel, e todas as vezes que ele tramava uma emboscada, todas as vezes que ele tramava algo, para atacar o rei da Síria, o povo de Israel, todas as vezes que esse rei tramava, Deus falava para o profeta, Deus revelava para o profeta Eliseu, e Eliseu falava ao rei, e o rei tomava todas as medidas necessárias, todas as medidas cabíveis. E o rei já ficou intrigado, já questionou: será se não tem nenhum traidor no nosso meio? Será se não tem nenhum espião de Israel no nosso meio? E o conselheiro do rei disse: nenhum de nós, majestade. É Eliseu, o profeta que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas em teu quarto. Então, e aí o rei, após saber que tinha um homem que revelava tudo, que tinha um homem que contava até os segredos, do quarto dele ao rei, ele trama contra o profeta de Deus, ele trama contra o homem de Deus, e ele diz: olha, cerque toda a cidade, captura ele e traz ele para mim. Essa foi a visão natural. E quando aquele exército chega na cidade de Dotã, onde estava o profeta Eliseu, eles cercam aquela cidade durante a noite, eles levam todos os cavalos de guerra, os carros de guerra para aquele lugar. E quando o servo do profeta acorda logo cedo, que ele abre as portas, que ele vê o quê? Um exército inimigo cercando, Eliseu, preparando-se para atacar aquela cidade e invadir a casa de Eliseu. E aí ele entra no desespero, ao ponto de ele dizer: ó, meu Senhor, o que faremos? O que faremos? Muitas orações talvez de cristãos
de crente nesse tempo talvez tenha sido assim: ó Senhor, o que faremos? E agora, meu Deus, como é que vai ser a minha vida? Como é que vai ser? Talvez muitos tenham feito a mesma oração, a mesma exclamação de desespero que o servo do profeta fez: o que faremos? O que faremos? Né? Irmãos, esse é um tempo, né, que muitos estão vendo simplesmente com os olhos naturais, a verdade que os olhos podem mostrar. Ou seja, o que os nossos olhos naturais conseguem ver é o que? É o pânico, é o desespero, é cada dia mais morte. O pânico vai dizer o que? Que não tem jeito, né? O vírus vai chegar, o vírus vai matar, o vírus vai... E aí quando alivia um pouco o pânico do vírus, vem o que? A verdade dos olhos naturais, do que? Mas quando o vírus passar, a crise vai chegar, muitos vão ficar desempregados, vai ter recessão, tudo isso. Ou seja, isso é o que os olhos naturais conseguem ver, isso é o que muitos estão vendo nesse momento, da mesma forma que o servo do profeta estava vendo somente o inimigo com os olhos naturais. Ou seja, a crise pode ser um inimigo nosso, o vírus é um inimigo nosso, tudo pode ser um inimigo nosso, mas é isso que os nossos olhos naturais conseguem ver. Essa é a verdade dos olhos naturais. Então, nós precisamos crer que algo pode acontecer. Nós precisamos crer que algo já está acontecendo, né? Como? Por quê? Porque eu preciso fixar os meus olhos em Deus, não nas coisas naturais. Eu preciso tirar o foco da minha visão da pandemia. Eu preciso tirar o foco da minha visão da crise financeira e colocar a minha visão, os meus olhos fixados naquele que é o autor e consumador de todas as coisas. Então, nós precisamos parar de olhar com os olhos naturais e começar a ver tudo isso com os olhos espirituais. Olha a segunda verdade nesse texto de 2 Reis, a verdade que os olhos da fé conseguem ver, né? Quando não andamos por fé, irmãos, quando não andamos por fé, os nossos olhos só vai ver desespero, só vai ver pânico, só vai ver problema. Quando não andamos por fé, não conseguimos ver a solução desse problema, não conseguimos ver que Deus já está trabalhando. Quando não andamos por fé, não conseguimos nem sair de casa, ficamos desesperados. Mas nós precisamos andar por fé. Nós precisamos parar de ficar desesperado e andar por fé, confiar verdadeiramente em Deus, assim como o profeta confiava verdadeiramente em Deus, mas o servo não estava verdadeiramente confiante em Deus, mas o profeta estava totalmente despreocupado, enquanto o servo estava desesperado. Então tem muito cristão nesse tempo desesperado, tem muito cristão nesse tempo sem saber o que fazer, mas também tem muitos cristãos descansando e confiando verdadeiramente em Deus. Então Eliseu estava vendo aquela situação despreocupado. E é assim que o cristão deve olhar essa situação, despreocupado. Por quê? Porque tudo está no controle de Deus. Então Eliseu tinha os olhos aonde? Fixo em Deus. Eliseu estava andando por fé, caminhando por fé, crendo que Deus estava trabalhando na vida dele. E Eliseu faz o quê? Eliseu faz uma oração. Por quê? Porque aquele servo precisava ver o que Eliseu estava vendo. Aquele servo precisava compreender por que Eliseu estava tão descansado, tão despreocupado, com tantos inimigos ao redor dele. Então, Eliseu estava vendo com fé aquela situação, e não pelos olhos naturais. Eliseu estava vendo com os olhos espirituais. Então, ali Eliseu faz uma oração. Olha o que o profeta Eliseu diz: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Abra os olhos dele. Aquele rapaz não era cego. Aquele rapaz viu com os olhos naturais o exército inimigo que estava cercando. Ou seja, era algo bem real, bem nítido diante dos olhos daquele servo. Mas além do que os olhos do servo conseguiam ver, existia algo maior, mais poderoso por trás. Da mesma forma, além do que os nossos olhos naturais conseguem ver, crise, pânico, existe algo maior por trás de tudo isso. Existe algo mais poderoso por trás de tudo isso.
isso? É o que? Deus. E quando aquele profeta pede para Deus, Senhor, abre os olhos desse rapaz, para que ele possa ver. Então, irmãos, que essa seja a nossa oração nesse tempo, que Deus possa abrir os nossos olhos espirituais, que Deus possa abrir os teus olhos espirituais, e que você possa ver o agir sobrenatural de Deus em tudo isso, que você possa ver a mão de Deus trabalhando, que você possa ver o grande exército de Deus trabalhando em nosso favor. O texto diz que logo após Eliseu orar, pedindo a Deus, os olhos daquele servo abrem. Diz assim: então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Eu vejo esse texto como aquele rapaz deve ter dito: ai, que alívio, estamos seguros. Esse é o tempo também de você respirar, confiar em Deus e crer que Deus está no controle de tudo. Esse é o tempo de você verdadeiramente abrir os olhos espirituais e ver que tudo está no controle de Deus, e ver que Deus está agindo em nosso favor. Então, irmãos, que esse seja um tempo onde nós possamos verdadeiramente abrir os olhos espirituais, ver com os olhos espirituais. Então, o exército do rei da Síria era grande, o exército do rei da Síria era enorme, mas quando Deus abre os olhos daquele servo, ele consegue ver que o exército de Deus era bem maior. O exército do Deus poderoso estava lá, com carros também, mas carros de fogo. Ou seja, o exército de Deus é bem maior, irmãos, do que qualquer problema, do que qualquer exército de vírus, do que qualquer exército de crise. O exército de Deus é bem maior, e Deus, ele está trabalhando em nosso favor. Então você precisa ter fé, você precisa orar pedindo para Deus abrir os teus olhos espirituais, para que você possa ver assim como Deus quer que nós vejamos essa situação. Então, viver por fé, irmãos, e não pelo que os olhos conseguem ver, mas viver por fé. Então, eu quero só ler mais um texto para me finalizar essa mensagem. 2 Coríntios capítulo 5, verso 5, diz assim: foi Deus que nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. Muitos têm se perguntado, ou muitos têm questionado: por que na minha época, por que no meu tempo, por que agora tudo isso, por que não em outro tempo, por que não em outra geração? Irmãos, é nessa geração, Deus nos predestinou para viver isso. Deus te predestinou para viver a situação. Deus predestinou a igreja para viver esse problema. Para quê? Para que nós possamos nos fortalecer. Por quê? Porque nós precisamos estar preparados para a volta de Jesus. Nós precisamos estar pronto para a volta de Jesus. E aí alguns podem perguntar: pastor, Jesus está voltando? Jesus vai voltar agora nessa crise? Quando tudo isso acabar é a volta de Jesus? Meus amados, ninguém sabe o dia, a hora da volta de Jesus. O que nós precisamos é estar preparado. Mas a palavra de Deus diz que Jesus vai voltar assim como o ladrão. Ele dá uma ilustração como o ladrão quando vai entrar numa casa, ele não avisa, e vai voltar quando todos estiverem despreocupados. Então, eu creio que não vai ser agora, porque todo mundo está preocupado, todo mundo está de joelho, todo mundo está buscando, todo mundo está orando, ou seja, está todo mundo buscando ter uma vida que agrada a Deus. Então, possa ser que ele volte agora, mas possa ser que ele volte daqui a 1 ano, 2 anos, 20 anos, não sei. Mas, irmãos, o que Deus preparou para nós é algo muito maior do que nós estamos vivendo. Essa é a geração que Deus escolheu para passar por tudo isso. Então, essa é a geração que Deus escolheu para trazer um avivamento. Essa é a geração que Deus escolheu para que nós possamos verdadeiramente abrir os nossos olhos espirituais e ver o grande agir de Deus em nossa vida. Então, o Espírito Santo está conosco. A palavra de Deus diz que Ele está aqui. Então, o Espírito Santo está comigo, o Espírito Santo está com você, Ele está aí com você. Então, não se desespere, não entre em pânico, mas procure ver nesse momento com os olhos espirituais. Comece a enxergar com os olhos espirituais. Comece a orar e peça para Deus: Senhor, abra os meus olhos espirituais para que eu possa ver, a solução de tudo isso, para que eu possa ver o Teu agir. Por quê, irmãos? Porque Deus pode te perguntar, assim como Ele perguntou para o profeta Jeremias: o que você está vendo? Se você declarar para Deus que você está vendo só crise, pânico, desespero,
está longe de alcançar a agradar o coração de Deus. Mas quando você olhar e falar para Deus: Senhor, eu estou vendo o Senhor trabalhando, eu estou vendo o Senhor agindo, eu estou vendo que tudo isso vai passar, eu estou vendo no final de tudo isso uma igreja fortalecida, eu estou vendo no final de tudo isso uma igreja forte, uma igreja fervorosa. Então esse é o olhar da fé. Tudo isso vai passar e eu creio nisso. Então eu quero convidar você a fazer essa oração nessa semana, que você possa orar a Deus durante essa semana: Senhor, abre os meus olhos espirituais, que eu possa ver o que muitos já estão vendo e aquilo que o Senhor quer mostrar para a igreja. Então vamos orar nesse momento. Feche os teus olhos. Santo Deus, em nome de Jesus, Pai querido, em nome de Jesus eu quero te pedir, Deus, assim como o profeta Eliseu orou, pedindo ao Senhor para abrir os olhos espirituais do servo dele. O profeta Eliseu orou e: Senhor, abra os olhos dele para que ele possa ver. Senhor, abra os olhos, abra os nossos olhos para que nós possamos ver, Pai, porque eu creio que o Senhor está trabalhando, Pai. Nós conseguimos ver o Teu agir sobrenatural, nós conseguimos ver, Pai, o Senhor trabalhando no meio da igreja, fortalecendo os Teus servos, dando ânimo, dando força, dando coragem a cada um, Pai. Senhor, em nome de Jesus, abra os nossos olhos espirituais, abra os olhos de cada um que está nos assistindo nesse momento, e que cada um possa ter um olhar diferente, que cada um possa ver de uma maneira diferente, não pela circunstância, mas que cada um possa ver pelos olhos da fé, porque a Tua palavra diz que nós precisamos andar por fé e não pelo que os nossos olhos conseguem ver. Amado Deus, em nome de Jesus eu peço: abra os olhos espirituais, abra os nossos olhos, e que nós possamos ver verdadeiramente o Teu agir, o Teu trabalhar em nossas vidas. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia, glória a Deus. Mais uma vez eu quero te convidar a compartilhar o link Igreja Nova Aliança, Nova Aliança Augustinópolis. Esse é o nosso endereço no canal no YouTube. Nos acompanhe no YouTube, no Instagram, no Facebook, para que nós possamos espalhar as boas novas do reino de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez, encerrando essa mensagem. Amado Deus, em nome de Jesus, eu quero te pedir, Senhor, mais uma vez, por cada um que tem nos assistido, por cada irmão, Senhor, por cada um que tem ajudado a Tua obra, que tem ofertado, Senhor Deus, na Tua obra. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar poderosamente aquele que tem nos abençoado, aquele que tem ofertado, aquele que, Senhor Deus, não tem deixado faltar, Senhor Deus, na Tua casa. Senhor, eu também quero te pedir, meu Pai, que o Senhor venha guardar e proteger cada profissional da área de saúde, cada um que tem trabalhado, Senhor Deus, nesse momento, incansavelmente, Senhor Deus, para evitar, Senhor Deus, que o vírus venha a se espalhar. Senhor, entra com providência, Senhor Deus, na casa de cada um dos nossos irmãos, que o Senhor possa estar guardando, protegendo, que nenhuma praga venha nos alcançar. Pai, em nome de Jesus, eu também quero te pedir, Pai, que o Senhor possa, Senhor Deus, espalhar, Senhor Deus, mandar embora, Senhor Deus, todo pânico, todo medo, todo desespero. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que nenhuma praga, Senhor Deus, venha sobre a nossa casa, sobre a nossa cidade, que nenhuma praga financeira venha sobre nós, meu Pai, mas que o Senhor possa nos abençoar poderosamente, que o Senhor possa trazer, Senhor Deus, riqueza, Senhor Deus, a cada um, que o Senhor possa trazer cura e bênção, Senhor Deus, na casa de cada um, que o Teu amor, que a Tua graça e a doce consolação do Teu Espírito Santo esteja repousando sobre nós. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia, que Deus te abençoe em nome de Jesus.